Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda, estou de volta com mais um vídeo e hoje eu vim aqui para fazer o série versus livro da segunda temporada de Percy Jackson. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa o seu gostei que isso me ajuda bastante. Bom gente, a segunda temporada de Percy Jackson terminou na semana passada aí, né, estreou seu 8º e último episódio e tivemos a grande surpresa de já ter a confirmação da terceira temporada para esse ano, ainda com direito a um pequeno teaser aí da cena, de uma das cenas iniciais, né? E como eu sempre gosto de fazer, né, com livros que eu gosto, com séries que eu gosto, vim trazer então a comparação da série com o livro. Eu fiz a comparação da primeira temporada, então eu vou deixar aqui no card para quem quiser ir lá assistir. E eu também tinha feito, antes da série começar, ali da segunda temporada estrear, o vídeo relembrando os acontecimentos do livro. Então, naquele vídeo, eu conto tudo o que acontece no livro. Então, para quem quiser saber mais como é que acontece tudo certinho no livro, vai lá naquele vídeo, eu vou deixar aqui no card também, que você vai entender tudo o que acontece no livro. Aqui eu vou fazer mais as comparações realmente pontuais, né? Obviamente não vai dar para explicar tudo 100%, mas eu vou fazer mais as comparações pontuais, o que faltou, o que entrou no lugar e coisas do tipo. Primeiramente, eu vou dar a minha opinião sobre o que eu achei dessa temporada, tá? O que eu gostei, o que eu não gostei. Vou fazer a comparação e depois também vou comentar aí das expectativas para a próxima temporada, tá bom? Então vamos começar lembrando que este vídeo vai ter spoiler tanto da série quanto dos livros. Bom, então vamos começar aí com a minha opinião. De modo geral, eu gostei bastante dessa temporada. Eu tenho que admitir que o segundo livro é o meu menos favorito de Percy Jackson, né, dos 5 livros. É um livro legal, ele tem impacto, né, aí o que acontece nele vai impactar os próximos livros, vai impactar a história realmente da série. Porém, eu acho o livro menos interessante, assim, eu acho ele rápido, ele é mais divertido do que qualquer coisa, sabe? Então eu não estava muito apegada no que poderia ser alterado, óbvio, tem uma coisa ou outra ali que foi alterado que eu não gostei muito, por exemplo, mas de modo geral eu não estava tão nessa de, ai, não podem alterar nada, sabe? E pra mim, foi uma temporada que tiveram sim muitas alterações, mas eu acho que foram alterações que fazem sentido, sabe? Eu acho que ainda assim a gente tem as mudanças e tudo mais, mas a essência de Percy Jackson ainda está ali. A essência do segundo livro ainda está ali, sabe? A gente consegue ver e a gente consegue ainda comparar, né, com o livro, com o que acontece lá. Então eu acho que o saldo dessa segunda temporada foi extremamente positivo. Eu vi muita gente, principalmente no começo da temporada, criticando, e na verdade desde da primeira temporada eu vejo muitas críticas em relação à série, muita gente que não está gostando, porque acreditava, né, que a série é como o Rick Riordan tá na produção, que ia ser algo extremamente fiel aos livros e que se decepcionou. Tem gente, inclusive, que fala que a série tá pior do que os filmes, o que eu acho, assim, que é uma declaração sem noção nenhuma, porque, assim, mesmo a primeira temporada que tiveram vários pontos negativos aí, ainda assim é extremamente mais fiel do que o filme. Então, fazer essa comparação parece que a pessoa só tá com birra e tá falando que não. A série é pior do que os filmes porque eu não gostei que a série tá assim, sabe? Óbvio, tem a questão de gosto pessoal. Você pode gostar mais dos filmes e aí é totalmente sua opinião. Mas falar que o filme tá mais fiel do que a série, aí realmente você bateu a cabeça em algum lugar e esqueceu o que acontece ou no filme ou no livro, porque não é possível. Assim, eu sou uma grande defensora de tentar se manter mais fiel ao material original, com certeza, mas ao mesmo tempo eu penso muito que não adianta você tentar manter a história 100% lá se ela não cabe em outra mídia. Então, eu até fiz um vídeo já falando sobre essa questão de adaptações. E uma das questões que eu falo é justamente isso. Nem toda mídia vai ser adaptável em todos os formatos. Então, nem todo livro a gente vai conseguir ver 100% dele, na verdade, nenhum livro a gente vai conseguir ver 100% dele nas telas, sabe? Seja numa série, seja num filme. Porque é impossível, não tem como. Adaptações têm que ser feitas, seja para adequar um público, seja para adequar ao tempo de tela, seja para adequar ao que for.
E eu acho que tem vários fatores aí de Percy Jackson, que eu não vou entrar em detalhes, porque senão eu acho que vai ficar um vídeo muito longo, mas eu falo bastante sobre vários fatores aí nesse vídeo que eu falo sobre as adaptações. Mas eu acho que tem vários fatores aí de Percy Jackson que a gente pode contar aí de por que estão tendo essas mudanças, né? E assim, primeira coisa, gente, a gente tá falando de livros que foram escritos no início dos anos 2000. O primeiro livro foi lançado em 2005. O segundo livro eu não lembro quando é que foi lançado, mas eu imagino que deve ter sido na sequência, 2006, 2007. Então assim, a gente tá falando aí de uns 20 anos de diferença. É óbvio que em 20 anos a história vai ter que ser atualizada, ela vai ter que ser trazida para os dias atuais, porque muitas das coisas que são escritas há 20 anos, né, coisas que a gente via há 20 anos, não cabem mais na nossa realidade hoje. E o próprio Rick, com toda certeza, nesses 20 anos que se passaram, ele já deve ter pensado várias coisas, pô, isso aqui eu teria feito diferente, isso aqui eu mudaria, e isso eu mesmo já falei em algum vídeo, não lembro se foi o de Percy Jackson, se foi de adaptações. Com certeza ele já queria mudar algumas coisas que para ele talvez não fizessem mais sentido. Outra questão é que os livros eles têm um público bem definido, que é um público infanto-juvenil. E por mais que a série ela ainda tenha essa pegada infanto-juvenil, ela também quer abranger públicos maiores, até porque o público dos livros que era infanto-juvenil há 20 anos, hoje em dia somos nós que estamos nos 30 já. Então, assim, a série ela tem que também tentar se adaptar à nossa linguagem, porque a gente sabe que a grande maioria do público que está assistindo Percy Jackson não são as pessoas que hoje em dia estão na faixa etária de infanto-juvenil. São as pessoas, nós aqui, que estávamos acompanhando Percy Jackson já aí há 15, 20 anos atrás. Então, assim, eles têm que manter uma linguagem que seja mais, que fale mais com esse público, mas que ao mesmo tempo também tente falar com outros públicos, que são o público que não lê os livros. Então tem que ser o suficiente para tentar conquistar a maior faixa de pessoas o possível. Então, para isso, é óbvio, eles não vão conseguir manter o mesmo tom 100% dos livros. Os livros, eles têm essa pegada, e esse segundo eu acho que é o que mais tem essa pegada, de ser algo mais bobinho, ser algo mais rapidinho, assim. É uma história, como eu disse, eu acho que ela é muito rápida, eu acho que não tem alguns desenvolvimentos necessários. E para a série funcionar e para eles conseguirem abranger mais gente, para eles puxarem mais gente para assistir a série e ter um público maior, porque esse é o foco da série, né? É ter mais espectadores, é ter mais visibilidade. Eles têm que conversar com outras pessoas, então algumas coisas vão ser alteradas. Por exemplo, o episódio final. O episódio final, né, e eu vou comentar isso mais quando eu estiver falando sobre as mudanças, mas o episódio final onde a gente tem aquela batalha ali no acampamento, isso não tem nos livros. Os livros têm um final diferente. Só que é óbvio, quando a gente tá falando de série, de filme, a gente precisa de mais ação, a gente precisa de momentos que realmente vai fazer o leitor, no caso, né, o espectador, querer assistir e assistir o próximo. Então tem que se criar uma coisa diferente, momentos mais tensos, digamos assim, para realmente o espectador ficar grudado naquilo que ele está assistindo e querer voltar a assistir. Então, se tivesse o mesmo final que nos livros, eu acho que para a série talvez teria sido um pouco anticlimático, porque teria sido aquela coisa de ah, tá, é isso? Porque a gente tem um breve confronto no final do livro, mas é muito rápido, não é algo que realmente dá aquela, ai, de uma batalha acontecendo, sabe? Tirando também o fato de que visualmente fica muito mais interessante essa batalha, de a gente já ver ali eles lutando e coisa e tal. Então eu entendo essas mudanças e também entendo que em alguns pontos eles estão deixando a série um pouco mais séria. A gente ainda tem os momentos mais bobinhos, ainda tem os momentos mais infanto-juvenis, mas, no modo geral, eu acho que eles estão já caminhando para construir essa série, para se tornar ela um pouco mais séria. Até porque a gente vê, né, conforme a gente vai acompanhando os episódios, até chegar no final, que a guerra está chegando. Então, a vibe da série vai mudando, vai ficando uma coisa mais tensa, mais pesada mesmo, né? Então, e isso vai ser cada temporada mais. E isso é algo que a gente vê nos livros também, né? Que a partir do terceiro livro vai ficando cada vez mais pesado com essa vibe de a guerra está chegando mesmo. Ainda assim tem as questõezinhas infanto-juvenis e tal, mas assim, vai ficando mais sério mesmo, porque realmente o intuito dos livros era que cada livro fosse acompanhando a pessoa crescendo também, né? Então, assim, os leitores que começaram o livro ali
com 12 anos igual o Percy, vai terminar os livros igual ao Percy também, ou mais até, né, porque os livros eu acho que tiveram um intervalo de lançamento maior. Mas assim, eu gosto dessa mudança que está sendo feita, porque é isso, eu acho que vai dar oportunidade de mais pessoas poderem ver. E nós, leitores que estamos assistindo, ainda assim conseguimos ver e conseguimos perceber que a essência da história tá ali. E para mim eu acho que isso é o mais importante, não é, ai, mudou que tal personagem não aparecia nessa cena e agora tá aparecendo, ou ai, essa personagem não existia no livro e tá aqui. Eu acho que o importante é a gente ter a essência realmente da história ali na adaptação. E eu acho que a gente vê muito isso em Percy Jackson, né, nessa segunda temporada. Então, assim, a linha temporal da série, digamos assim, né, os acontecimentos, tá tudo ali. É óbvio que vão ter mudanças, vai ter algumas coisas mais impactantes do que outras, mas de modo geral, e né, eu tô falando isso, mas não quer dizer que eu gostei de todas as mudanças, tá? Mas eu entendo, e eu acho que é importante pra série, né, pra vida da série realmente, a longo prazo, eles fazerem isso e tentarem realmente encontrar um público maior, porque apesar de que muita gente vai falar, ah, mas o que importa somos nós, beleza, tudo bem, né, eu entendo isso, mas para a vida útil da série, pra gente ter uma série com 5 temporadas, ou pra gente expandir esse universo mais pra frente e ter Heróis do Olimpo, a gente precisa de público, eles precisam ver que as pessoas estão assistindo e estão gostando. Então, assim, eles precisam tornar algo mais vendável e para as pessoas assistirem. Infelizmente é assim que funciona. E eu acho que, né, captando tudo isso, eu acho que o resultado foi muito bom. Gente, eu tô tendo uns leves probleminhas com a minha câmera, então se tiver algumas mudanças de iluminação, de enquadramento aí, é porque eu estou tendo alguns problemas com a minha câmera, tá? Mas, enfim, vamos tentar terminar este vídeo. Vou começar agora comentando, então, sobre as diferenças entre a série e o livro. E eu vou comentar episódio a episódio, tá? O que acontece no episódio, o que é diferente ali do livro. E bora lá, então, começando com o episódio 1. A gente já começa o episódio 1 bem com acontecimentos que não tem no livro, né? Então, todo aquele plot do Grover se encontrando ali com os campistas, que agora são do grupo do Luke, tudo isso, né? Inclusive esses campistas, todo o foco que tem nesse grupo que era do acampamento e agora tá com o Luke, não tem dessa forma tão aprofundada que nem tem na série, né? Isso foi uma mudança que eu gostei. E na verdade a série ela introduziu uma personagem que é a Alicent, que ela não existe nos livros, tá? Essa personagem eu confesso que eu tô meio assim porque eu odiei essa personagem, mas eu entendo que ela tá ali pra isso. Então assim, né? Tudo bem. Mas eu ainda não sei se a longo prazo eu vou gostar dela, não. Então, né, gostar eu digo, tipo, da inserção dela na história, tá? Da personagem em si, realmente só ódios, e é isso. Outra mudança que a gente tem no primeiro episódio é que quando começa, né, que a gente vê o Percy mesmo, a gente vê que o Tyson tá morando com ele e com a Sally, né, e a gente vê que o Percy meio que não gosta muito do Tyson, o que é algo bem diferente dos livros, porque o que acontece? Nos livros, o Tyson, na verdade, mora nas ruas, e ele estuda no mesmo colégio que o Percy, e os dois são amigos lá. O Percy, ele tem essa relação meio dividida, porque ao mesmo tempo que ele é amigo do Tyson, ele sente vergonha, porque o Tyson é meio diferente, né? E, inclusive, essa é uma mudança que fizeram na série que eu gostei, porque na série, o Tyson, dá pra gente ver que ele é nessa, esse grandão que né, é emocional, é sensível e tudo mais, mas eu acho que é numa escala menor do que nos livros. Nos livros, ele é até meio infantilizado, então parece que ele é muito mais novo do que ele é. Então ele parece realmente que é uma criança grandona, assim. Então ele é mais tem esses momentos dele mais bobinhos e que ele não entende as coisas e tudo mais. Então é feito para como se ele fosse realmente uma criança pequena no corpo de um adolescente grandão aí, né, digamos assim. E na série não, na série o Tyson é muito mais ligado, ele é muito mais inteligente, então tem essas questões aí, essa diferença que eu gostei de como o Tyson foi mostrado na série, né. Mas tem essa outra diferença também, né, do Percy não estar tão à vontade com o Tyson como no livro. Também não acontece uma cena dos livros, né, na série, que é a explosão do colégio, porque o que acontece? O Percy, né, e o Tyson estudam nesse colégio, é o último dia de aula,
A Sally já tá toda preocupada, ela recebeu uma ligação do Kieran falando pro Percy não voltar para acampamento e tudo mais, então o Percy já tá com isso na cabeça, e aí na aula de educação física aparecem monstros ali para lutar contra o Percy, e o Tyson, né, acaba salvando a vida dele, mas no final isso acaba causando ali uma explosão ali no colégio. Só que essa cena não tem na série, ela foi substituída, na verdade, né? Esses monstros que atacariam o Percy no colégio são os que atacam eles quando eles estão chegando no acampamento. Então tem essa diferença aí entre a série e o livro. E na série também, a Sally não conversa com o Percy sobre ele não ir para o acampamento, sobre a ligação do Kieran, nada disso. Então na série é um pouquinho mais simplificado essa parte. Outra diferença também é que assim que a Annabeth chega, né? Na série, eles vão até o acampamento. Na chegada, eles são perseguidos por esses monstros, né? Que são os lestrigões ali. E estão atacando ali o acampamento. É quando eles chegam e, enfim, eles têm uma conversa antes também ali sobre as cartas, né? Que a Annabeth mandou pro Percy e tal. E isso não tem no livro. No livro, realmente, a Annabeth aparece ali no colégio, quando tá tendo a explosão ali do colégio. Ela fala que tem algo errado no acampamento. Eles vão até o acampamento. Só que quando eles chegam lá, eles não são atacados eles. Eles veem que o acampamento está sendo atacado por touros mecânicos, né, de bronze celestial e coisa e tal. E é nesse momento que o Percy descobre que o Tyson é um cíclope, né? Só nesse momento, não é, né, antes que nem acontece ali na série. No livro não, no livro é nesse momento e a Annabeth que fala para ele, Percy, repara, coisa e tal, né? Dá uma olhadinha, ignora a névoa. E é só nesse momento que ele repara que também é diferente ali da série. Outra diferença também é que na série a gente vê o Luke envenenando a árvore da Thalia, né? Enquanto no livro não. No livro, quando eles chegam, a árvore já está envenenada. E inclusive tem toda uma questão, porque o Kieran no livro ele é demitido porque acreditam que ele que pode ter envenenado a árvore por ele ser filho de Cronos, e enfim. Enquanto na série não. Na série a gente vê que o Luke envenena ali na frente deles, e quando eles chegam no acampamento, o Kieran já não está mais, né? Já tá ali o Tântalo, então o Kieran já saiu faz um tempo, enfim, até depois eles têm um plano ali para fazer uma ligação, uma mensagem de Íris para o Kieran, que também não tem no livro. Mas tem essa diferença. E aí já emenda com outra diferença, que eu também entendo porque, assim, vamos simplificar as coisas. Que logo que eles chegam no acampamento, né, eles não querem deixar, né, o Tântalo não quer deixar o Tyson entrar, porque ficar, né, por ele ser um cíclope, e é nesse momento que ele é reclamado por Poseidon. Enquanto no livro é um pouquinho diferente. No livro, o Tyson entra, ele fica ali, o Tântalo e o Dionísio, né? Eles ficam meio que, vamos decidir o que fazer com ele e tal. E aí, no meio do jantar, ele é reclamado por Poseidon. E aí o pessoal tira sarrinho ali com o Percy e tal, que isso acontece igual na série e no livro. A gente só tem aí essa diferença de como que isso acontece. E aí, outra diferença que a gente tem é que nesse momento na série já é falado ali pro Percy que o Kieran é filho de Cronos. Esse detalhe ele acontece no final do segundo livro, né, que é onde o próprio Kieran fala pro Percy, né? E na série não, na série já é colocado esse detalhe logo no início. A gente também tem uma outra diferença que a gente tem ali uma discussão entre o Percy e a Annabeth, mas que acaba acontecendo por conta da má comunicação dos dois, né? Porque os dois não estão conseguindo ali realmente conversar, digamos assim, né? Então, sobre as questões da Annabeth fora do acampamento, né? Dela não conseguir encontrar ali coisas no mundo mortal que ela goste, assim como Percy, né? Então, tem essa discussão. Só que no livro isso não acontece, eles não têm essa conversa, eles acabam sim tendo uma discussão, mas é por causa do Tyson, porque a Annabeth tem uma grande desconfiança do Tyson, né, de Cíclopes no geral, por conta da história dela ali com a Thalia, né, e enfim. E aí essa discussão acaba acontecendo por causa do Tyson e não por causa dessa má comunicação entre os dois. E para encerrar o episódio 1, a última diferença que a gente tem, né, é que a ideia de salvar o acampamento parte do Percy e não da Annabeth. Nos livros é a Annabeth, né, que desde o início ela já tá com essa ideia do que pode salvar o acampamento, ela pensa no Velocino e tal, e tanto é que depois, né, o Percy vem falar com ela que sonhou com o Grover e tal, isso no livro, né, e ela fica meio tipo, nossa, mas seria muita coincidência se o Grover tivesse esbarrado na única coisa que poderia salvar o acampamento e tal, então ela já tá com essa ideia, e na série não, na série é o Percy que acaba tendo essa ideia, né.
Eu não sei, eu fico meio assim, porque eu não gosto quando eles tiram esses momentos de inteligência de uma personagem feminina pra passar pra um personagem masculino, porque parece que tá emburrecendo as personagens femininas. Só que ao mesmo tempo eu entendo que eles querem colocar o Percy como alguém que também é inteligente, porque, né, nos livros fica muito essa coisa de, a Annabeth é inteligente e o Percy não. Mas a gente sabe que ele tem os seus momentos de inteligência ali também, né? Então eu não sei, eu fico um pouquinho dividida em relação a essas mudanças, né, desse tipo. E aí o episódio 2, né, tem ali o plano que eu tinha comentado deles falarem com o Kieran, né, através da mensagem de Iris e tal. Ah, um detalhe também é que no episódio 1 é mostrado que o Percy acaba ficando de castigo, né, ali ao chegar ao acampamento e coisa e tal. Isso não tem no livro, tá? O Tântalo meio que dá um castigo ali pro Percy depois, só que é por causa da corrida de bigas, tal, então não tem isso por ele ter chego no acampamento ali, enfim, né, é um pouquinho diferente essa parte. Mas enfim, episódio 2, voltando, eles têm esse plano para falar com o Kieran, que não existe nos livros, né? E tem uma diferença também que o Percy, logo depois, né, na série, ele vai falar com o Tântalo sobre a ideia de salvar o acampamento. E aí, depois, mais tarde, o Tântalo finge que a ideia é dele, tá? Aquela coisa toda. E no livro, não. Na verdade, no livro, o Percy fala na frente do acampamento todo, né? Ele e a Annabeth, ele resolvem um momento ali que vai estar todo mundo junto, e eles que acabam falando a ideia juntos. Então, eles não falam pro Tântalo primeiro. E aí, outra mudança é que tem ali o plano, né, pra falar com o Kieran, tudo, e quando a Annabeth vai falar com o Kieran, ele fala pra ela que o Percy não pode, né, sair do acampamento, achar o Velocino, tal, enfim, e diz que, né, a Annabeth não pode realmente, ela tem que olhar ele, não deixar ele ir, ela pode ir, mas ele não. No livro isso é um pouquinho diferente, porque quando eles chegam no acampamento, o Kieran tá indo embora, e aí o Kieran conversa com os dois, e ele fala mais ou menos isso, só que, tipo, ele não diz, ai, a Annabeth não deixa por si. Ele só realmente diz pra ela tomar conta dele. Então fica uma coisa menos, né? Tanto é que depois a gente tem um momento da Annabeth sendo escolhida pra missão e não escolhendo Percy, e isso não tem no livro, mas eu já vou falar mais sobre isso. E aí outra mudança é que depois da corrida de bigas, né, isso no livro, o Tântalo coloca o Percy e a Annabeth de castigo, porque ele fala que eles que causaram ali tudo o que acontece na corrida de bigas. Só que ao fazer isso, né, os dois acabam conversando, que eles tinham brigado por conta do Tyson, eles conversam e acabam chegando à conclusão de que realmente eles têm que ter essa missão, né, para ir salvar o acampamento. No livro isso não tem, né? Depois da corrida de bigas, eles se reúnem ali todos para falar sobre o que está acontecendo, e é quando o Tântalo finge que a ideia de salvar o acampamento veio dele e tal, aí ele chama a Clarice para ser a campeã, isso tem no livro também. O que não tem no livro é que a Clarice escolhe a Annabeth, e ela ia escolher o Percy também, né? A gente vê isso, assim, que ela tá para escolher, só que na série a Annabeth pede para não escolher o Percy, que é meio que um momento meio de traição ali pro Percy, né? Ele fica bem chateado, bem sentido, assim, com isso. Só que isso não tem no livro, né? A Clarice em nenhum momento se mostra disposta a escolher tanto o Percy quanto a Annabeth, então, assim, isso realmente ficou bem diferente. E aí, finalizando, né, o episódio 2, a gente tem o Percy fugindo do acampamento, né, para realmente ir na sua missão, o que é um pouquinho diferente, porque no livro, aliás, o Percy não tá fugindo, o Hermes que atrai ele, né? Ele já tá meio assim, né, pensando em fugir, mas o Hermes atrai ele ali pra praia, e aí tem a conversa, né, sobre ir pra missão, tentar salvar o Luke, coisa e tal, e aí o Percy decide ir. Mas tem essa leve diferença aí de que na série, né, parte do Percy essa decisão de fugir. E aí termina o episódio com o Tântalo tentando matar o Percy e a Annabeth, e o Tyson, né? Só que isso não tem no livro, né? Tem só as arpias que ficam ali cuidando do acampamento, e elas quase pegam eles, mas não é o Tântalo, ele nem vê eles ali, nem nada disso. E aí o episódio 3 começa com uma diferença, porque a gente vê já a profecia da Clarice em relação à missão. E a profecia da Clarice, ela só é mostrada no final do livro, né? E aí é quando o Percy entende tudo ali da profecia e coisa e tal, e toma a decisão dela voltar sozinha para o acampamento. Mas aqui não, aqui eles tomaram a decisão de já mostrar logo aqui no início, né? Antes mesmo de começar a missão dela, né? Outra diferença também é que eles chegam, né? O Percy, a Annabeth e o Tyson, eles chegam no Princesa Andrômeda pela manhã, e é onde eles já veem tudo e começa a acontecer tudo. No livro é um pouquinho diferente, eles chegam à noite, eles não sabem né, o que é aquele navio, eles acham só que é um navio de cruzeiro mesmo, resolvem dormir ali, né, pra decidir o que eles vão fazer de manhã, e aí sim é onde eles veem tudo que acontece. Mas assim, uma mudancinha pequena, eu acho que não afeta em nada, assim. Mudanças desse tipo eu acho que realmente servem só pra agilizar um pouquinho mais o roteiro mesmo.
Outra mudança que a gente tem é que a gente vê o Ares com a Clarice, né, dando o navio ali pra ela, tudo a gente entende que o relacionamento deles não é dos melhores. Essa parte a gente não tem no livro, porque o livro, ele é todo, na verdade, né, já resumindo, tudo que tiver sob a perspectiva de outros personagens que o Percy não tá junto, não tem no livro, porque o livro é em primeira pessoa. Então, a não ser que o Percy está sonhando, por exemplo, quando ele sonha com o Grover lá na caverna e coisa e tal, não tem no livro. Então, toda essa parte da Clarice a gente não tem. O que a gente tem é depois, lá mais pro final, quando o Percy tá já no navio da Clarice, né, quando a Clarice resgata eles, ele vê uma conversa da Clarice com o Ares, né, ali uma projeção do Ares, e ele vê que esse relacionamento dos dois não é muito legal, não. Então, é a única coisa que a gente tem aí, né, do relacionamento do Ares com a Clarice. Mas assim, a gente vê um pouquinho mais disso, né? A gente vê o Ares entregando o navio para Clarice. E uma mudança que a gente vê também é que a tripulação não obedece a Clarice primeiro, né? Tipo assim, eles demoram até realmente ela ganhar a confiança deles, ela faz depois um discurso, tudo, e aí ela conquista o respeito deles. Mas nada disso a gente vê no livro, porque como eu falei, né, é pela perspectiva só do Percy. Então, quando o Percy encontra com a Clarice, ela já está no comando do navio, então a gente não sabe se teve esse momento aí, né, de construir essa relação dela com todos os tripulantes ali do navio. E aí, mais pro final do episódio 3, né, a gente tem os três sendo capturados, né, o Percy, a Annabeth e o Tyson pelo Luke e pelo pessoal ali. Uma diferença que a gente tem é que o Tyson, ele é separado da Annabeth e do Percy, e aí tem ali a conversa do Luke com os dois, o Luke mostra os monstros e os semideuses juntos, e enfim, e aí o Tyson que acaba criando ali, né, uma bomba ali, e conseguindo fazer com que eles fujam. Só que isso não tem no livro. No livro é um pouquinho diferente, os três são levados até o Luke no navio, né? Eles são capturados e levados até o Luke. Tem toda uma conversa, o Luke tentando convencer a Annabeth a se juntar a ele, o Percy a se juntar a ele, enfim, aquela coisa toda, aquela conversa toda. E aí depois ele tá levando, ele pede pros monstros que trabalham ali com ele levar os três ali para uma cela ali onde teriam alguns monstros, enfim, aí no meio do caminho o Percy e o Tyson meio que bolam um plano, assim, e conseguem fugir, né? Então tem um pouquinho de diferença ali, né? Da gente já ver um pouquinho mais do ponto de vista do Luke em si. E no final, né, do episódio 3, a gente tem já a Annabeth falando sobre a profecia, né? Ela não fala da profecia em si, né? O que é a profecia, mas ela dá um geral, um panorama geral do que realmente se trata a profecia. E no livro, se eu não estou enganada, essa conversa dos dois vai acontecer um pouquinho antes dele chegar na ilha do Polifemo. Eu acho que é mais ou menos nessa altura da história. Então a gente tem um pouquinho de diferença em relação a isso. E o episódio 4 já começa ali, né, com a Annabeth tendo uma lembrança ali do tempo dela com o Luke e com a Talia, né, e com o Grover. Quando eles chegam, né, no esconderijo, aí o Luke dá uma pulseirinha para ela, tudo. Mas como eu falei, tudo que é fora da perspectiva do Percy, a gente não tem no livro. O que a gente tem no livro são os momentos que a Annabeth acaba falando pro Percy, né, desses momentos de fuga deles, né, como eles meio que construíram realmente uma pequena família entre os três ali, né, como a Talia e o Luke cuidavam dela. Então a gente tem esses momentos que ela está contando, mas a gente nunca vê realmente o que está acontecendo 100%. Uma outra diferença é que no livro, né, depois que eles fogem do Princesa Andrômeda, a Annabeth leva eles até um esconderijo, ela mostra ali, né, onde é que era o esconderijo, eles ficam ali um tempinho, e aí depois eles acabam sendo atacados por uma hidra. E aí lutam com essa hidra, e é nesse momento que a Clarice encontra eles. Na série é um pouquinho diferente, né? Porque a Annabeth ela vai nesse esconderijo sozinha. Eles estão meio que juntos, só que ela entra no esconderijo meio que sozinha, e é onde ela tem essa lembrança e tudo mais, e a gente não tem esse ataque da Hydra, o que eu entendo porque, né, CGI, eles teriam que gastar com esses efeitos aí especiais, e eles preferiram guardar para outras coisas. E aí, logo em seguida, né, nesse momento, quando a Clarice realmente chega, então os momentos são parecidos. A diferença é que ela chega, ao invés de salvar eles, né, ela explode o barco deles, diz, né, que eles estão expulsos do acampamento, né, e enfim. E nesse momento o Percy chama a Clarice para um combate para deixar eles irem junto com ela nessa missão, né? E aí ele e a Annabeth meio que formam um plano, meio sem formar um plano,
e aí eles conseguem fazer com que a Clarice leve eles pro navio, né, junto. A primeiro momento meio em dúvida se realmente levava ou não, mas no fim ela acaba levando sem saber ainda se vai confiar no que eles têm a acrescentar ali para a missão ou não. E aí outra diferença, né, é que nesse momento na série a Clarice já conta pro Percy qual que é a profecia dela, né? Só que isso a gente não tem no livro, né? No livro ela só realmente fala sobre isso lá no final da história mesmo, quando eles já estão resolvendo, quando já pegaram o Velocino, tudo, quando eles só estão resolvendo a questão de ir, de voltar para o acampamento, né? E a outra mudança em relação ao tudo que envolve o plano deles entrar ali no Mar de Monstros, né? Porque o que acontece? No livro, o navio já tá prestes a explodir. O Tyson desce lá nas caldeiras para tentar resolver alguma coisa. Eles estão lutando contra um dos monstros ali, né, para entrar no Mar de Monstros. E começam, né, o monstro, que eu esqueci o nome, se é a Caríbides ou se é a Esquila, que começa a pegar ali, né, os tripulantes, e o Percy é pego também. E aí, quando ele é pego, ele vê o navio explodindo, e aí ele cai na água, né, e aí depois, quando ele acorda, ele vê que só a Annabeth tá ali, né, e enfim. Mas na série é um pouquinho diferente, eles têm um plano para sacrificar a tripulação da Clarice, só que no meio do plano ela se arrepende, e aí ela resolve mudar o plano, só que mesmo assim, né, os tripulantes dela acabam saindo pegos também. No final, o navio explode também, é de outro jeito, mas assim, no geral acontece da mesma forma, o navio explode, eles entram no Mar de Monstros e fica só o Percy e a Annabeth, né, achando que eles são os únicos que ficaram vivos ali. O episódio 5, ele é bem diferente, tá? Porque o contexto do episódio é o mesmo, que eles chegam no resort ali da Cici, e eles depois saem dali e passam pelas sereias. Esse contexto é o mesmo dos livros. Só que como acontece é um pouquinho diferente, porque nos livros a gente vê que o Percy acorda, ele tá no barco só com a Annabeth conta que o barco explodiu e tudo mais, e aí eles vão conversando ali, se eu não me engano é nesse momento que eles começam a conversar sobre a profecia, e eles veem a ilha. Eles chegam lá, eles estranham ali, nesse resort, tudo, e aí eles são separados, né? Eles são levados até a Cici, só que a Annabeth é levada para outro lugar e o Percy fica ali. E a gente vê que a Cici, ela tem muito raiva de homens, né? E aí ela transforma o Percy, né, num porquinho da Índia, porque ela fala que reflete o que ele é por dentro, né? E aí tem vários outros porquinhos da Índia ali também, que são também homens que ela transformou. E aí depois vem a Annabeth também, toda transformada, toda bonita e tal. E aí, quando ela entende que o porquinho da Índia é o Percy, ela finge ali que vai aceitar ficar ali com a Cici, pede para se despedir, né, do Percy, mas acaba salvando ele ali, e eles conseguem fugir com um dos navios, né, que estavam atracados ali no resort. Na série é bem diferente, porque o Percy acorda e ele já está lá no resort, ele e a Annabeth, né, então a gente não tem esse momento de conversa entre os dois no barco. E o resort em si, ele é um pouquinho diferente, porque o propósito do resort, né, a Cici diz que é encontrar o defeito mortal deles, então é muito falado sobre isso, né, sobre o defeito mortal. E quando eles encontrarem e descobrirem o que é, que eles poderão sair da ilha, porque quando eles saírem da ilha, eles vão passar pela Ilha das Sereias, e só sabendo qual é o seu defeito mortal e entendendo, né, e se preparando para isso, que eles vão realmente conseguir passar por isso. E aí, nesse momento, né, eles descobrem quais são os seus defeitos mortais, a Annabeth já sabe qual que é o dela, o que ela fala pro Percy no livro, quando eles estão enfrentando as sereias, mas a gente já descobre o defeito mortal do Percy. E aí tem toda a questão, ela transforma ainda assim o Percy no porquinho da Índia, tudo, mas no fim, igual, eles conseguem fugir e acabam passando pelas sereias, que também é diferente. No livro, né, eles saem ali do resort da Cici, e a Annabeth fala que eles vão passar pelas sereias, tudo, e ela queria ter a experiência de ouvir o canto das sereias, porque dizem que quem passa pelo canto das sereias e sobrevive se torna mais sábio. Então ela e o Percy elaboram um plano, o Percy coloca uma cera ali, né, de vela ali no ouvido e prende a Annabeth ali no mastro do barco. Só que ela acaba conseguindo se soltar e ela vai até as sereias, o Percy pula, né, atrás dela, e quando ele consegue chegar até a Annabeth e ele encosta nela, ele vê o que ela tá vendo, que é o quê? Ela fazendo um piquenique com os pais dela e com o Luke, e a cidade toda
ao redor é uma cidade que ela projetou. E aí depois, né, ela chora bastante quando volta pro barco, tudo, e fala pro Percy, né, que o defeito mortal dela é o hubris, né, o orgulho de achar que ela poderia refazer tudo de uma forma melhor. E na série é um pouquinho diferente, né, a gente vê que eles têm que enfrentar as sereias, que existe uma cera especial, que só com essa cera eles vão conseguir passar pelas sereias, mas a Annabeth acaba amarrando o Percy para ele ficar ali, e ela vai enfrentar as sereias achando que ela vai conseguir derrotar, e as sereias acabam armando um plano ali, né, a Athena aparece, tudo, aí a gente vê que é um segundo plano das sereias, e o Percy consegue salvar a Annabeth mesmo sem proteção nenhuma, porque ele disse que naquele momento o foco dele era ela, então, tipo, ele nem conseguiu prestar atenção em nada mais. Então a gente tem essa diferença, a cena em si, né, é mais ou menos parecida, deles enfrentando as sereias, tudo, mas o desenvolvimento da cena é diferente. E aí outra coisa que a gente já tem diferente também, porque é nesse episódio que a Clarice já chega na Ilha do Polifemo, né, ela acorda lá na Ilha do Polifemo, e ela já acaba sendo capturada. Isso é um pouquinho diferente, porque isso acontece quando Percy e Annabeth chegam na ilha. Ela também acabou de chegar e eles veem ela sendo capturada. Né? Como na série o ponto de vista não é só do Percy, eles conseguiram fazer isso de modo separado. E outra diferença também é que na série o Polifemo é mais inteligente, porque ele tá enganando o Grover. Ele sabia que o Grover era um sátiro e estava enganando ele esse tempo todo. Enquanto no livro não. No livro ele realmente acredita que o Grover é uma fêmea, uma cíclope fêmea, né? E ele só percebe a verdade quando a Clarice chega e ela fala, né, que o Grover é um sátiro. Então a gente tem aí essas grandes diferenças aí no episódio, mas que de um modo geral eu gostei, tá? Foram mudanças aí, várias mudanças que a gente teve, mas que no geral eu gostei bastante. E aí, episódio 6, a gente começa já com o sonho, né, do Percy com a Thalia, que é um pouquinho diferente, porque ele tem esse sonho também no livro, só que no livro é um sonho com o Cronos primeiro, né, porque o Cronos faz vários, se infiltra ali em vários sonhos do Percy, né, e o Percy tá sonhando ali com o Cronos, tudo mais, até que ele vê uma menina do lado dele, e a menina conversa com ele, e ele não sabe quem é essa menina. E só no final, quando ele vê a Thalia, que ele vê que ele já sonhou com ela e coisa e tal. Só que na série é um pouquinho diferente, né? Na série ele vê já a Thalia, ele sabe quem é ela, e ela é meio que uma ameaça para ele nesse sonho. E ele começa a ficar muito preocupado sobre ela ali a partir desse momento. Outra diferença que a gente tem é que o Polifemo ele conversa ali, né, com o Grover e com a Clarice, e a gente vê que ele é inteligente, ele é bem inteligente, o que não é muito a realidade do livro. Né, ele é mostrado meio sendo meio um bobão, assim, né? Que por ser meio cego, ele meio que vai pelos outros instintos dele que nem sempre estão corretos. E na série não, né? Na série ele é bem mais inteligente, ele arma todo o plano ali, ele sabe que alguém vai vir buscar o Grover e a Clarice, e ele faz todo um plano, faz um velocino falso, então assim, ele é bem mais inteligente do que é mostrado no livro, né? Outra diferença é que assim quando eles chegam na ilha, né, o Percy e a Annabeth, tem um momento que eles se separam e o Luke faz uma ligação, né, uma mensagem de Iris para Annabeth. Isso não tem no livro. Inclusive nesse momento a Annabeth já tá bem brava com o Luke, né? Ela já não tá mais tão, ela tem aquela esperança, né, do Luke voltar a ser uma pessoa boa, mas ao mesmo tempo ela não tá tão, né, tipo, se apegando a qualquer coisa e tentando reverter, né? Então, acho que tem essa grande diferença de que na série a Annabeth ainda tá muito nessa de tentar trazer o Luke de volta pro lado dele, sabe? Então, eu vi mais ou menos nessa diferença nisso. Outra diferença é que o Luke, ele se teletransporta. Eu não lembro disso, tem nada, tipo, de livros futuros do Luke conseguir se teletransportar, e eu acho que a série tem que explicar um pouquinho melhor como é que isso acontece aí, tá? Porque, assim, eu achei bem estranho, né? Mas, enfim. Voltando, a gente tem ali, né, uma parte similar, que é o plano deles, né, de recuperar ali o Grover e a Clarice, que eles descobrem depois que tá ali, e o Velocino. Só que acontece um pouquinho diferente, porque tem essa armadilha que o Polifemo faz. No meio disso, que não tem no livro, né, essa armadilha, no meio disso tem a Annabeth, né, fingindo ser ninguém, que tem no livro também, né, então a gente tem essa similaridade. A diferença é que a Annabeth acaba machucada, isso acontece tanto no livro quanto na série,
Só que a diferença é que na série o Percy tá trancado na caverna junto com a Clarice e com o Grover. Enquanto no livro não, no livro esse momento eles já estão livres e eles estão lutando meio que todo mundo junto. E quando o Percy vê a Annabeth ser atingida, dá uma explosão de força nele e ele vai lutar com o Polifemo assim, com sangue no olho, assim, para realmente, né, punir ele por ter machucado a Annabeth. Na série é um pouquinho diferente, inclusive o Tyson reaparece nesse momento, tenta lutar ali, né, com o Polifemo e consegue até, né, derrotar o Polifemo nesse momento. E aí o Luke aparece. E aí realmente muda tudo. Porque no livro o Luke não aparece nesse momento, né? Tem essa luta ali contra o Polifemo e tal. O Tyson reaparece depois. E o Polifemo meio que reaparece 2 vezes, eles têm que lutar, e no final, ainda assim, o Polifemo fica vivo, acreditando que matou eles, mas fica vivo ali na ilha. E na série não, na série aparentemente o Tyson derrota o Polifemo ali e fica por isso mesmo. E a grande ameaça que tem ali é o Luke, né? A Annabeth tá bem machucada, tá quase morrendo, e é nesse momento que o Percy fica modo tenho que proteger a Annabeth, entrega o Velocino pro Luke e o Luke foge com a Annabeth. Nada disso tem no livro. Mas vou dizer, gostei porque trouxe mais daqueles momentos Percabete que tiveram tanto nessa temporada e que foram excelentes. Assim, ó, roteiristas dessa temporada, vocês arrasaram com Percabete, tá? Porque, ó, sensacional, todos os momentos. Esse momento de não toca nela. O Percy já tá lá, ó, em O Último Olimpiano, entendeu? Então, assim, fico só imaginando por esses futuros momentos. Mas, enfim, a gente tem essa grande diferença aí, né, do final. Só que eu gostei porque eu acho que trouxe mais emoção, porque o livro acaba sendo um pouco mais simples esse final, né? Então eu gostei que trouxe aí umas emoçõezinhas a mais pra gente ficar mais ligado aí, né, nesses 2 episódios finais da série. E aí o episódio 7, então a gente já começa com essa grande diferença que o plano é ir pro Princesa Andrômeda para pegar a Annabeth e o Velocino. No livro, gente, isso é bem diferente, porque eles estão com o Velocino, como eu falei, o Luke não aparece nesse momento, então o que acontece? Eles conseguem chegar até Miami, e lá é onde a Clarice fala da profecia dela, o Percy entende o que quer dizer, eles se reúnem todo o dinheiro que eles têm, e ele fala para Clarice voltar sozinha para o acampamento, comprar uma passagem de avião e levar o Velocino para o acampamento. E é o que ela faz. Logo em seguida, eles são capturados pelo Luke, que quer o Velocino, só que o Velocino já foi levado pela Clarice. E aí acaba tendo uma briga entre ele e o Luke, né, um duelo ali, e aparece o Kiron para salvar a galera ali junto com um grupo de centauros. Nada disso tem na série, é completamente diferente. Na série, né, como eu mencionei, eles vão até o Princesa Andrômeda para salvar a Annabeth e pegar o Velocino, que está lá. Então, tudo que acontece lá não tem no livro. Nada. A Annabeth lá conversando com o Luke, o Luke conversando com o Cronos, com o Percy, esfaqueando o Percy. E para mim, as 2 maiores mudanças que tiveram foi o Luke consegue colocar o Velocino no caixão do Cronos. Isso não acontece nos livros, né? Óbvio que depois logo tira, então meio que não acontece nada. Mas ele chega a colocar ali. E a outra que para mim é a maior mudança que eu particularmente não gostei, eu acho que foi a única mudança que eu realmente não gostei, que foi a Annabeth ter tido a ideia de usar o Velocino para extrair a Thalia. Porque para mim, eu acho que é esse detalhe que faz o plano do Cronos ser tão inteligente, né? Porque, só explicando, no livro, o Cronos tem esse plano de envenenar a árvore de Thalia para todo mundo ir atrás do Velocino, conseguir o Velocino, ia usar nele para ele se restaurar, e aí ia usar na árvore de Thalia para pegar a Thalia, para a Thalia ser aí, né, a semideusa da profecia. Só que no livro a gente vê que o Luke não faz ideia desse plano. Até no último episódio o Kiron fala que era o plano do Cronos, só que a gente não tem meio que prova disso, não sabe se ele estava manipulando a Annabeth para isso, enfim. E aí acaba sendo uma ideia da Annabeth de usar o Velocino para extrair a Thalia. Eu particularmente não gostei, porque, como eu falei, eu acho ser mais legal o plano do Cronos, e também é porque é aquele momento plot twist do final. Meu Deus, a Thalia voltou, porque é exatamente assim que termina o livro, né? A Thalia voltou e termina. Então, assim, essa foi uma mudança que realmente eu não gostei, eu preferia que tivessem mantido,
como um plano do Luke e do Cronos o tempo todo. Eu acho que teria sido mais legal. E aí a gente tem já o maravilhoso Blackjack aparecendo, fofíssimo, lindo, maravilhoso, estrela dessa série, e a Clarice indo embora com o Blackjack, maravilhosos, perfeitos. A gente tem o início da profecia já sendo falada, tá? Então, assim, praticamente a profecia inteira, na verdade, é contada pro Percy. E o Percy só vai escutar essa profecia nos livros, se eu não me engano, é no quarto livro, final do quarto livro, ou início do quinto, alguma coisa assim. Então, vai demorar ainda nos livros, né? Mas na série a gente já começou aí a escutar. E aí a gente termina o episódio com uma diferença e uma referência. Aí, eu já rimando. A gente tem a Sally indo buscar eles, levando eles até o acampamento, que não tem no livro. A Sally não aparece mais no segundo livro de Percy Jackson, ela só aparece no início. E a gente tem uma referência que é o carro que a Sally está dirigindo. Que carro que é aquele? É o Prius azul do Paul. Eu não vou entrar em detalhes para quem não leu o livro, mas basicamente vai ter esse personagem chamado Paul, que vai aparecer no futuro, e o carro dele é um Prius azul. Inclusive, no início do quinto livro, tem falando sobre o carro, assim, né? Enfim, eu vou deixar assim, quem lê o livro sabe do que eu estou falando, né? Deixa aí essa referência, eu achei muito legal. Na hora que eu vi, quando o Percy fala que carro é esse, coisa e tal, na hora eu já falei, é o Prius do Paul. E aí a hora que tava saindo, mostra a marca do carro, porque eu não reconheci pelo carro, obviamente, né, gente? Eu só reconheci porque o Percy pergunta de quem que é o carro. E a hora que tá virando, assim, dá pra ler qual que é o nome do carro. Então eu achei uma referência bem bacana. Talvez o Paul já seja introduzido aí na terceira temporada. Talvez. E aí o episódio 8, gente, basicamente não existe nada do que tem no oitavo episódio. Porque o que acontece? No livro, quando eles conseguem escapar ali do navio, né, do Luke junto com o Kiron e tudo mais, eles retornam para acampamento. O Tântalo já foi mandado embora. O Kiron é reinstaurado como diretor de atividades. E a Clarice já botou o Velocino lá, então eles estão se recuperando ali, então não tem nenhuma invasão, não tem nada. E aí as coisas voltam a acontecer, até acontece mais uma corrida de bigas, que a Annabeth e o Percy ganham. O Percy fala do Tyson, né? Ai, que foi o Tyson que ajudou, tal. E aí o Tyson vai realmente trabalhar com o Poseidon nas forjas, se despede do Percy, né? Vai embora. E aí no final tem um dia que o Percy tá lá no quarto dele, no chalé dele, dormindo e tal, e aí vem o Grover apavorado, falando, cara, a Annabeth tava lá e agora ela tá caída, todo confuso, o Percy fica mega preocupado, né, de alguma coisa ter acontecido com a Annabeth, mas chegando lá ele vê que tem uma menina desconhecida caída, e ele logo reconhece ela como sendo a Thalia, né. E na série é tudo diferente, na série a gente tem essa batalha final acontecendo, né, a Thalia, ela volta instantaneamente, né, eles colocam o velocínio e ela já volta, só que ela acaba, né, desmaiando. E a gente tem uma grande, grande, grande diferença, que é em relação a como ela virou uma árvore, né? Porque a gente, nos livros, a versão oficial é a versão que é contada primeiramente na série, que, né, ela lutou ali, né, quando eles estavam chegando no acampamento, ela foi atacada, tal, e ela estava quase morrendo, e o Zeus se apiedou dela e transformou ela numa árvore com uma barreira, né, para o acampamento. Essa era a história, é a história oficial do que acontece no livro e é a história que é contada na série. Só que a gente descobre que é mentira, que na verdade a Thalia, ela tem uma conversa com o Zeus e ela, né, não gosta do Zeus, ela é super revoltada com ele ali, e o Zeus, para castigar ela, transforma ela numa árvore. É uma diferença bem grande, tá? Mas eu acredito que foi feito mais para nós, espectadores, ficarmos nessa de o que vai acontecer, será que vai mudar alguma coisa, será que, né, no que isso pode afetar na próxima temporada, tal. Eu acho que vai ser mais nesse sentido. E eu acho que o que pode afetar é que a Thalia pode ser que na próxima temporada ela esteja muito dividida entre para qual lado ir, sabe? Eu acho que isso pode ficar muito na cabeça dela. Mas eu acho que não vai afetar muita coisa na história, sabe? Eu acho que foi mais para criar mesmo esse choque para realmente terminar a temporada com o pessoal ficando em choque mesmo, né, com essa revelação e não com aquilo que a gente achava que ia acontecer, né, que era a volta dela. Então, eu não sei ainda o que achar dessa mudança. É uma mudança que vamos ter que esperar para ver como é que eles vão lidar, para ver se vai ser legal ou não,
né? Mas assim, de modo geral, eu gostei muito desse episódio. Eu acho que ele trouxe uma ação e uma tensão para a temporada que era necessário, porque senão ia acabar o livro meio, ok, né? Um momento não tão climático assim. E eu gostei, eu acho que trouxe momentos bem interessantes, um visual bacana e já traz pra gente uma expectativa do que vai acontecer lá em O Último Olimpiano. Então eu gostei, foram mudanças aí, né, nesse episódio em especial que eu achei bem interessantes. Essas foram as mudanças principais, gente. Eu dei uma resumida para não ficar um vídeo mais longo do que já está, né? Realmente tiveram muitas mudanças, mas eu acredito que foram muitas mudanças pequenas. Mudanças grandes mesmo, eu acho que foram poucas. No geral, eu gostei. A única que realmente eu não gostei foi a ideia da Thalia voltar, não vir do Cronos e do Luke, né, a princípio, né, e sim vir da Annabeth. Essa foi a única mudança que realmente não me agradou tanto assim, mas de resto eu gostei. Uma coisa que eu quero ver mais na próxima temporada, Percy usando mais os seus poderes. Eu sei que no livro ele também, nesse momento, ele não usa muitos poderes dele, até porque ele nem entende muitos poderes dele ainda. Mas assim, bora botar esses poderes pra jogo, meninos. Você é muito poderoso, então bora. Próxima temporada eu quero ver bastante. E eu quero mais o senso de humor do Percy. Eu tô achando ele muito sério. Eu entendo que eles estão tornando a série um pouco mais séria, como eu comentei no início do vídeo, para deixar realmente menos infantil. Mas assim, o Percy é o menino sarcástico que tá sempre com uma tiradinha irônica, com uma risadinha e tal. Então, quero mais desse humor do Percy, por favor, tá? Mas de modo geral eu gostei bastante. Eu tô com muita expectativa pra terceira temporada. Eu gosto bastante do terceiro livro. Não é o meu favorito, mas eu gosto bastante. E saber que vem nesse ano ainda deixa ainda melhor. Com certeza vamos ter vídeos, tá? Quando lançar a terceira temporada. Eu acredito que vai ficar mais pro final do ano. E quero logo também notícias sobre a quarta temporada, porque vamos terminar essa série aí, entendeu? Vamos finalizar essa adaptação com as 5 temporadas pelo menos. Acho que todos os fãs aí de Percy Jackson merecem. E, enfim, eu realmente estou com bastante expectativa para essa terceira temporada, com a introdução dos novos personagens, né? Com tudo que vai acontecer aí. E é isso, gente, assim, acho que vem coisas muito boas por aí, já com o teaser, né, já dá pra gente ter esse gostinho do que vem por aí, e eu acho que promete bastante. Mas é isso, gente, esse foi o Série versus Livro da segunda temporada de Percy Jackson. Deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo, o que você achou da temporada. Deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, e não esquece de ativar o sininho para não perder as notificações. E me segue também no Instagram e no TikTok para não perder os meus outros conteúdos. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.